Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai ver um pouco sobre o declínio de Roma, ou seja, a crise que levou à queda de Roma e à formação da Europa medieval. Então, dentro dessa crise que levou à queda de Roma, foi dado o fim da Idade Antiga, gente. E a formação da Europa medieval foi dado como início da Idade Média. Então, a gente vai ver como foi esses pontos decisivos da história. Então, a crise e a queda do Império Romano. Então, de acordo com o mapa conceitual bem aí, a gente vai entender por que se instalou essa crise, com isso, dando assim o fim do Império Romano, que foi a queda. Né? Esses pontos que estão bem aí no mapa conceitual foram os pontos decisivos que levou ao fim do Império Romano, gente. Que tudo terminou em 476, que deu a queda de Roma e o fim da Idade Antiga. Então, primeiro, iniciamos com a ruralização do Império. Por que a ruralização do Império? Para a gente entender. No século III, além das dificuldades para administrar um vasto império, ou seja, um vasto território de Roma, ela enfrentava também as constantes avanços dos povos bárbaros, que eram os povos germânicos. Assim, a necessidade de financiar as guerras levou ao aumento dos impostos. Com esse aumento do imposto que o Império Romano tinha como manter, né, os seus territórios dos seus grandes inimigos, que eram os povos bárbaros. Com essa questão do aumento dos impostos, o que se agravou? Com a intenção de se ver livre desse pagamento dos impostos, ricos e pobres começaram a se refugiar-se no campo, ou seja, na zona rural, onde era mais difícil a cobrança desses impostos ou dos tributos falados. A crescente fixação desses moradores no campo, que é o aumento e a saída desses moradores do império, ou seja, da zona urbana indo para a zona rural, né, foi acompanhada de profundas mudanças sociais. Primeiro, os ricos passaram a viver do consumo de produtos da terra e do artesanato. E os camponeses pobres colocavam-se sob a proteção desses grandes proprietários na condição de colonos. Então aí já começou a mudar o nome, gente. Aonde era camponeses, né? Como eles foram para o campo e começaram a vender seus esforços físicos para esses grandes proprietários de terra, eles foram chamados de colonos. Esses colonos cultivavam uma parcela da terra desses proprietários e entregava a eles, como forma de pagamento do uso da terra, uma parte da sua colheita da terra, por conta do uso dessa terra que não era deles. Então, os proprietários cediam essas terras a esses colonos, que eram os camponeses pobres, para com isso, o que eles faziam? Os colonos começavam a fazer produtividade da terra, fazendo as colheitas de alimentos, e a partir daí, quando eles começavam a recolher esses alimentos, eles davam como parcela do pagamento do uso da terra uma parte, né, da sua colheita para os grandes proprietários de terra. Dentro disso, a partir do final do século IV, o governo imperial instituiu o chamado colonato. O que significa colonato? Colonato é um sistema de trabalho que prendia o colono, que era o camponês pobre, e sua família e seus descendentes à terra, e proibia os proprietários de terra, né, e os colonos de vendê-la. Isso foi que o Império Romano estabeleceu com essa lei. Dando isso o quê? A queda de Roma. Por que deu início à queda de Roma? Primeiro, a extensão do Império Romano, que teve dificuldades para administrar e abastecer o vasto território. Com isso, fez o que? O aumento dos impostos, que era uma medida para financiar a manutenção do Império e as guerras para proteger o território romano. Foi a solução encontrada, né, pelo imperador de Roma. Mas também, com tudo isso, teve o quê? Com a queda de Roma, iniciou no século IV as províncias ocidentais do Império já não podiam deter o avanço dos povos bárbaros. Entre eles destacavam-se o seguinte: os germânicos, que era um grupo linguístico que incluía o que? Dentro do germânico incluía os francos,
os vândalos, ostrogordos, os ânglos, os saxões e os visigordos e outros povos, que era dentro dessa família linguística dos germânicos, que tinha esses povos que acabei de citar. Muitos desses povos cruzavam a fronteira com a permissão dos imperadores e ingressavam no próprio exército romano, e enquanto outros promoviam ataques violentos, que prejudicavam o comércio e agravavam cada vez mais a crise do Império Romano. Se a vastidão do Império Romano era uma dificuldade, o que foi a proposta? Dividi-lo parecia ser a solução. Essa foi a decisão tomada pelo imperador Diocleciano, 244 a 311, que ele dividiu o Império Romano em 4 regiões e nomeou para cada região imperadores para cada delas. E a nova forma que ele encontrou de governo, que chamou a instituição de tetrarquia, gente. A tetrarquia era isso. A tetrarquia criada pelo imperador, naquele momento, que foi Diocleciano, foi a divisão do Império Romano em 4 regiões. E a partir daí, com essa divisão de 4 regiões, ele chamou, né, essa forma de governo como tetrarquia. Mas, após a divisão, teve outra dificuldade. Gerou, dentro da divisão do Império, disputa pelo poder entre os próprios imperadores nomeados pelo imperador geral de Roma, aumentando assim cada vez mais a crise. Levando em consideração isso, os tetrarcas, que era da formação das regiões criadas pela divisão das 4 regiões, disputaram o poder entre si e Roma continuou em crise. Visando salvar o império, em 395, né, depois de Cristo, o imperador Teodósio, olha bem, o imperador Teodósio teve outra solução. Qual foi na visão dele? Dividir em 2 partes o Império Romano. Império Romano Oriente, com a capital de Constantinopla, e Império Romano Ocidente, com a capital de Ravenna. Mais tarde, ela foi transferida para a capital chamada Milão. A divisão, porém, não conseguiu conter a crise do século V. Os francos, que eram dos povos germânicos, dominaram a Lutésia, que é a atual Paris, e os visigordos saquearam Roma. A queda foi fatal. Queda de Roma 476. Esses herulanos, despuseram Rômulo Augustulo, o último imperador de Roma ao Ocidente. Roma caiu. Alguns historiadores consideram que esse fato deu início à Europa Ocidental e à Idade Média, que se estendeu até o século XV. A queda e o fim do Império Romano foi fatal. Então, a partir daí, tudo iniciou por conta desses pontos mesmo que a gente viu, que deu primeiro a crise, e com a crise a queda de Roma, que foi 476, que foi fatal. Após, né, que os herulanos dispuseram o último, né, imperador, que foi Rômulo Augustulo. E a partir daí foi um fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A extinção do Império, a instituição chamada tetrarquia, aumento dos impostos, avanço dos povos bárbaros, invasão dos povos germânicos, que foi os francos, que dominaram, né, a Lutésia, que é a atual Paris, e depois os visigordos saquearam Roma. A divisão do Império Romano em 395 em 2 partes não conseguiu conter a crise, de acordo com Teodósio, que pensava que era uma solução, e a ruralização do Império, que foi uma submissão dos camponeses aos proprietários de terra, que é chamado colonato. Aí tivemos uma nova formação de sociedade, início da Idade Média e fim da Idade Antiga. A crise e a queda de Roma foi fatal. Nesse início da Idade Média, gente, foi o seguinte, né? A sociedade medieval se formou ao longo de dezenas de anos. Assim
quando o último imperador do Ocidente foi deposto, que ele caiu, né, em 476, muitas características da chamada Idade Média já podiam ser notadas na sociedade romana. Por essa razão, apesar do ano de 476 marcar o início da era medieval, devemos lembrar que essa marcação temporais foram feitas posteriormente com o intuito de facilitar o estudo da história. O nome da Idade Média foi provavelmente formulado por estudiosos das cidades italianas no século XVI, gente. Ou seja, mais de 1000 anos após a deposição do último imperador romano. Na visão desses homens, na época posterior, a queda de Roma tinha sido marcada pelo atraso técnico, né, e pela excessiva fé religiosa e pela falta de liberdade. Mais tarde, os historiadores do século XIX estabeleceram a periodização adotada ainda até hoje, como é Idade Antiga, que se deu pelo fim e a queda de Roma, Idade Média, que foi a questão do início, né, dos atrasos técnicos pela excessiva fé religiosa e pela falta de liberdade. Tivemos a Idade Moderna e depois a que nós estamos vivendo, que é a Idade Contemporânea. Atualmente sabemos que a Idade Média foi uma época de grandes mudanças econômicas, culturais e sociais de importantes inovações. Os botões, os óculos, as universidades, os jogos de xadrez, por exemplo, surgiram nesse período. Então, a partir daí, a gente vai iniciar com a Idade Média. Considerando essa disposição, que eu acabei de falar para vocês, com o fim e a queda do último imperador do Ocidente, que foi em 476, marca o início da Idade Média, gente. Ao longo do tempo, o período foi descrito de maneiras distintas pelos historiadores, pesquisadores que viveram em diferentes momentos da história. Afinal, Idade Média foi um período do século V ao século XV, que marcou alguns estudiosos do século XVI ao XIX, considerando uma época de atraso técnico, excessiva fé religiosa, porque na Idade Média que comandou foi a religião, ou seja, foi a fé, foi a Igreja Católica que tinha o maior poder centralizador, e falta de liberdade, que a população não tinha liberdade de expressão, ou seja, de realmente criticar a forma de governo. Alguns historiadores do século XX também em diante destacaram seus aspectos relacionados às mudanças econômicas, culturais, sociais e algumas inovações técnicas, né, que surgiram, como acabei de falar para vocês, como realmente o jogo de xadrez, o óculos, as universidades, né, os botões, que surgiu nesse período da Idade Média. Com todo esse atraso falado, mesmo assim teve essas inovações. Porém, dentro dessa Idade Média é conhecido com esse período chamado medieval, gente. Medieval, ou seja, a Idade das Trevas, por conta que a partir do momento que aquela população, essa formação populacional, não tinha uma liberdade de expressão, que comandava ali, como falei, excessivamente era a fé, ou seja, a igreja que comandava toda a hierarquia daquela sociedade medieval. Saindo desse início da Idade Média, a gente vai ver a descentralização política da Europa medieval. Então a gente vai ver como foi formada essa nova sociedade da Europa medieval. Então, primeiro a gente vai ver os povos germânicos, né? Esses reinos germânicos do século V ao século VI, como foi essa formação desses povos, que é importante para entender, né? A partir daí, os povos germânicos foi o seguinte, eles dividiam-se em vários povos, como francos, lombardos, visigodos, anglos, saxões e outros mais, que eu acabei de citar lá na Idade Antiga, que era considerado os povos bárbaros. Tiveram como, provavelmente, a origem em região das Escandinávia, ao norte da Europa, falavam línguas indo-europeias aparentadas e se organizavam em clã, que eram grupos de famílias patriarcais, né, sem instituições estatais, ou seja, eles não tinham comando pelo Estado. Eles possuíam uma forte tradição guerreira, esses povos, que eles guerreavam para conseguir novos territórios. A partir daí, no século V, os líderes guerreiros tornaram-se reis, né?
que eles comandavam esses clãs, esses grupos, provocaram também fragmentação do poder político. Fragmentação, gente, é divisão político na Europa Ocidental e isolamento da região. Eles começaram a se isolar em forma de Estado, que cada um deles tinha esse reis, e cada um desse reis tinha uma forma de ver, ou seja, uma forma de comandar a questão política. Com a cristalização do Reino Franco, começou a dar início a uma nova formação de sociedade. No século V, a fundação do Reino Franco na Gália, na região da atual França, deu início a uma aliança com a Igreja Cristã. Por quê? Iniciadas sobre Clovis, né? O rei Clovis, 466 a 511, o primeiro rei germânico convertido ao cristianismo. Olha bem, gente. O cristianismo era só seguia um rei, um Deus. Ou seja, era monoteísta. A partir do momento que Clovis saiu de adoração de outros deuses, que ele era politeísta, ele foi, né, se converteu ao cristianismo e fez a adoração a um único só Deus, que era o monoteísta, sob missão sobre a Igreja Católica, que teve esse pacto, né, de aliança. E com isso a Igreja Católica começou a ter comando fortemente no reino, né, de Clovis. Com a contenção da expansão islâmica na Europa pelos francos na Batalha da Poliéster, né, 732, o que foi que ocorreu com isso nessa batalha? A expansão dos domínios francos juntamente com a expansão da fé cristã. A Igreja Católica viu isso como uma forma de aumentar a propagação do cristianismo após, né, essa batalha de Poliéster, com a vitória dos francos, né, que é onde comandava o rei Clovis, eles começaram a adotar o cristianismo como a única e oficial religião naquele momento, nessas terras dominadas. A partir do século VIII, vitória dos francos sobre os lombardos, outro povo germânico. Os lombardos, a entrega de terras da Itália Central ao Papa Estevão II, aonde começou a aumentar cada vez mais a propagação do cristianismo. E a criação dos estados pontifícios. Esses estados pontifícios, né, em troca de legitimação da dinastia carolíngia pelo Papa. Então, a partir daí, a igreja começou a ter realmente forte influência dentro do reino de Clovis, dentro do reino francos. No momento que ele se converteu ao cristianismo, no momento que ele começou a adotar alguns critérios que a própria igreja estava realmente estabelecendo, começou a ter aí um excessivamente domínio da fé do cristianismo naquele momento, nesse reino, né, de Clovis, e aumentando a propagação cristã. No Império Carolígio, o coração do rei, né, a coroação do rei franco Carlos Magno pelo Papa Leão III, em 800 depois de Cristo. Esse Papa Leão III fez alguns critérios, 4 etapas. Primeiro, ele deu uma continuidade da expansão franca e também do cristianismo nas terras conquistadas, aonde essa abertura nós vimos anteriormente, que foi a partir do reino de Clovis, né, que ele se converteu ao cristianismo, aumentando assim e aumentando assim a fé cristã, e teve essa aliança com a Igreja Católica. Afirmação da autoridade de Deus sobre os homens e da origem divina do poder do rei. Então, nesse momento, o rei, a partir do momento, ele estava ligado ao poder de Deus por conta dessa aliança da igreja. Então, quem discordava do rei, discordava também de Deus. A unidade da igreja como imperador do Ocidente, decredenciando, né, o Império Bizantino. Com isso, tivemos o que? O Renascimento Carolígio, formação cultural e intelectual dos monastérios, né, no palácio. A partir daí começou, né, tudo isso com a coroação do rei franco Carlos Magno pelo Papa Leão III em 800 depois de Cristo. Essas etapas foi decisivo ao Império Carolígio.
carolígio, né? Tudo isso dando início a uma nova sociedade, ou seja, o renascimento carolígio se deu com essa formação cultural e intelectual ao início, né, desses mosteiros e no palácio por conta, né, a expansão, né, do cristianismo nas terras conquistadas pelos povos francos. Com isso, também tivemos a fragmentação do Império Carolígio, gente. O Império Carolígio do século VIII até o século IX. A expansão desse território e o apogeu do reinado franco e a centralização política de Carlos Magno não foi efetivada. O poder imperial foi fragilizado pelas relações de vassalagens. Que eram os vassalagens? Nas quais o rei doava a terra ou outros benefícios e tornando-se senhor dos seus servidores, chamados vassalos, em troca de auxílio militar ao rei. Então, a vassalagem era praticamente aqueles pessoal nobre, né, a quais o rei doava terras ou outros benefícios a esses nobres, que é chamado vassalagem, e a partir daí tornando o senhor desses servidores, que eram chamados vassalos. E os vassalos eram os servidores que iam servir a vassalagem, tanto na terra como também nas suas residências, ou seja, dentro dos seus grandes palácios. A partir desse momento, com o tempo, os vassalos reais tornaram-se também senhores e o poder real foi pulverizado, paralisado, gente. Após a morte de Carlos Magno, surgiu vários pequenos reinos e unidades políticas do Império e se desfez. Então, a partir da fragmentação do Império Carolígio e pela morte de Carlos Magno, o Império Carolígio foi dividido em vários reinos e, com isso, acabando o Império Carolígio e iniciando uma nova prosperidade, uma nova sociedade. Então, tudo isso foi o primeiro momento, gente. Isso foi só o início da Idade Média. Então, a partir do início da Idade Média, vimos, né, o aumento excessivo da fé, que foi o cristianismo, e a aliança desse cristianismo com o primeiro império que se desenvolveu com um processo que foi o povos francos, que começou a comandar, né, dando assim início ao Império Carolígio, onde a igreja permanecia ainda cada vez mais forte a sua aliança com esses impérios, com esses reis, com isso propagando cada vez mais a fé, né, religiosa e dando assim uma sociedade medieval comandada pela igreja, mas que tinha um rei, né? Mesmo assim, esse rei dando autoridade total à igreja para comandar todos os setores sociais e culturais daquele momento. Então, com isso, dando início, né, à formação do Império e a sociedade medieval. Então, no segundo momento, a gente vai ver como se estendeu e a Idade Média, né? Como foi provavelmente essa extensão da Idade Média, né? Que deu, né, essa propagação da fé. Fiquem com Deus, até a próxima. Ficar com essa grande palavra em Libras, o começo.